Boa noite a todos. Deus possa estar abençoando a sua palavra, abençoando sobre o entendimento, sobre o enriquecimento que nós temos através da palavra do Senhor. Os nossos visitantes, André e Camila, sejam bem-vindos. Deus abençoe, primeira vez. Aí o Denês, sempre alegria nós recebermos aos nossos visitantes. Lembrando também que domingo que vem nós teremos a sessão, nós teremos também o almoço conosco na parte da manhã entre os irmãos. É um modo de agruparmos e também conversarmos um pouco mais. Então vamos fazer a sessão e nós teremos em seguida um almoço. E que Deus possa estar abençoando. É sempre uma grande alegria quando nós recebemos, os nossos visitantes, para entender a palavra do Senhor, para compreender. Ficamos 2 finais de semana ausentes e a gente sentiu muita falta da igreja, do convívio, da comunhão entre os irmãos. Isso nos faz muita falta. E o retorno é sempre gratificante, e ver cada rosto, cada irmão conosco, isso é uma bênção. E que Deus possa estar nos abençoando e nos dando saúde e vigor para servi-lo aonde quer que estejamos. O irmão fez uma pergunta no culto de oração: por que e por quem nós estamos aqui? Podemos dizer que é uma introdução. Por que e por quem? Uma pergunta que você deve responder no seu íntimo e também não sair daqui sem a resposta dessa pergunta. Ela fará o diferencial na sua vida, na sua conduta, e a resposta nós vamos encontrar na palavra do Senhor. A Bíblia vai ter a resposta para essas duas perguntas: o porquê e por quem estamos para servir ao Senhor. O Deus Criador, o Deus vivo, o Deus soberano, um Deus do amor, um Deus justo, um Deus juízo, que trará o juízo à sua terra, que trará a sua espada àqueles a quem não serviram, àqueles que não buscaram e àqueles que tiveram oportunidade, e muitas vezes nas dúvidas não respondidas sobre o Senhor. Mas aonde nós vamos achar a nossa bússola para seguir ao Senhor? Quais os benefícios que nós temos em ler a palavra do Senhor? Nós temos algum benefício em ler a palavra do Senhor? Nós temos um livro, nós temos uma Bíblia, as Escrituras Sagradas, aquilo que foi inspirado para o Senhor, para ser o norte, para ser as diretrizes de nossa vida. Um capítulo inicial, lá no livro de Salmos, Salmos 1, uma passagem que nós vamos iniciar a nossa mensagem, é o nosso entendimento, o porquê nós devemos ler a Bíblia e os benefícios de lermos a Bíblia. Lá no livro de Salmos, no seu primeiro capítulo, Salmos 1 e 2, é o Salmo dos Cânticos. Eram canções cantadas pelos hebreus. E cada salmo ele tem um significado para aquele povo, naquele caminhar que estava ali no deserto, nos degraus de crescimento que se tem na vida do crente. Nós vamos aprendendo as coisas do Senhor aos poucos. Ninguém aprende as coisas do Senhor abruptamente, mas nós vamos aprendendo aos poucos. E lá no Salmos 1:1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na qual a lei medita de dia e de noite. Oremos. Senhor que estás nos céus, agradecemos a sua mensagem, a sua palavra.
na meditação, no entendimento, na compreensão de tudo que o Senhor traz para nós. Amém. Então nós temos aqui os motivos para meditarmos na palavra do Senhor e também os benefícios que nos traz para a nossa vida em meditar na palavra do Senhor e não andarmos segundo o conselho dos ímpios. Irmão, se nós tivermos um problema, seja qual for, qual que vai ser o conselho que o mundo nos dá? Se nós tivermos um problema de relacionamento, o que o mundo vai nos orientar? Se nós tivermos um atrito lá em nosso emprego, qual é o conselho que o mundo vai nos dar? Se nós falarmos que estamos procurando a palavra do Senhor, qual é o conselho que o mundo ímpio nos dará? Trarão bons conselhos, trarão coisas que agregarão à nossa vida espiritual. E diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas o homem que anda segundo os conselhos do Senhor. Que não nos detemos nas rodas dos escarnecedores. Hoje deturpam, hoje escarneiam, hoje falam mal, ignoram ou distorcem das coisas do Senhor. O mundo debocha de Cristo. Nós estamos prestes a entrar nos dias do chamado Carnaval, e nós já vemos prévias aí que o nome de Cristo, ele é jogado à lama. Não tem consideração, não tem respeito e não tem nenhum afeto, nenhuma meditação para os nomes do Senhor. Mas como deve ser quando nós procuramos as respostas para as nossas indagações, para as nossas dúvidas que nós temos com relação à nossa vida futura para com o Senhor, para o crescimento. E no verso 2 diz: antes tenho prazer na lei do Senhor, e meditarmos na lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é rica para dirimir todas as nossas dúvidas. E quando que nós devemos meditar na lei do Senhor? Nós devemos meditar nela de dia e de noite. Mas por que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Primeiramente, nós vamos nos enriquecer no conhecimento do Senhor. O mundo, irmãos, o mundo também, eles leem a Bíblia, mas não com o intuito de conhecer da lei do Senhor. Nós temos a Bíblia, ela é uma rica enciclopédia de um povo, de uma nação, se nós formos lermos aos olhos do mundo. Ele traz um relato de como foi a constituição de uma nação e como será o final dessa nação. Ali nós temos conteúdos históricos, temos conteúdos filosóficos, temos ali conteúdos ali com relação às leis. Hoje de manhã nós estudamos com relação às leis. Para quem trabalha com as leis, o livro, a Bíblia Sagrada, ela é rica em conceitos. Os cientistas, os filósofos, astronomia, Jó fala da astronomia, fala da criação, Gênesis fala da criação. Então é um rico livro de conhecimento. Para o mundo não teólogo, ela tem vários conceitos. Mas para a nossa vida aqui na terra e também para a nossa vida quando nós partirmos para o Senhor, quais os conselhos? Aqui quando fala no verso 2 do capítulo 1 de Salmos, meditar na lei do Senhor. Por que nós devemos meditar? Apenas para enriquecer o nosso vocabulário, assim como também o mundo lê a Bíblia para enriquecer o seu conhecimento em todas as esferas?
nós não lemos a Bíblia apenas ler por ler. A Bíblia traz muitos benefícios em nossa vida. Quando nós lemos, nós procuramos entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E entendermos e colocarmos em prática aquilo que lemos e aquilo que nós compreendemos. Não é apenas você ler as letras, mas também entendermos o que aquelas letras estão nos dizendo. Vivenciar aquilo que está ali escrito. O crente ele deve vivenciar as Escrituras, de todos os relatos, de todos os fatos, de todo o conhecimento, entendimento, vivenciar a palavra do Senhor, compreender o que o Senhor tem para nos dar. Os profetas vivenciavam aquilo que eles liam e daquilo que eles pregavam àquele povo. O profeta Oséias, o profeta Ezequiel, que quando do falecimento da sua esposa, Deus proibiu que ele chorasse publicamente a morte de sua esposa. Aquilo representava a separação temporária daquele povo com as glórias de Deus. Os profetas, eles vivenciavam aquilo que eles pregavam. O mundo ele não discerne dos ensinos do Senhor, mas o crente ele deve conhecer. Não apenas conhecer a palavra do Senhor, mas ter em seu coração a palavra do Senhor. O mundo lê e não entende a palavra. O mundo não compreende aquilo que o Senhor tem para trazer para nós. Hoje nós temos as redes sociais, que ela traz uma gama de conhecimentos, traz muitas informações segundo aquele a qual escreveu. O mundo busca conhecimento, o mundo é ávido por buscar conhecimento. Desde os infantes, desde o início do nosso crescimento, as crianças elas já começam a buscar conhecimento. Mas busca-se o conhecimento em locais não confiáveis e não dignos. O crente ele deve buscar o conhecimento na palavra do Senhor, no seu conteúdo. Ler, entender e explicar da palavra do Senhor. O eunuco etíope, quando ele saiu lá de sua terra e ele partiu para Jerusalém, e aquele homem esclarecido, ele lia um pedaço do Velho Testamento de Isaías. Mas ele estava lendo e ele não estava compreendendo. Até que o diácono Felipe ali apareceu para ele e perguntou para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo. E aquele homem disse: como eu posso entender se não tem quem me explique? Lá no livro de Atos. Então nós devemos conhecer da palavra para também passar da palavra do Senhor. Trazer os ricos conselhos da palavra do Senhor. O mundo lê, mas não entende a palavra do Senhor, apenas enriquece o seu intelecto. O mundo religioso, ele também lê da palavra do Senhor, mas nada acrescenta nos caminhos do Senhor. O mundo lê, o mundo religioso lê, mas apenas aumenta a sua religiosidade. Ele se torna um religioso com conhecimento. Quanto mais ele lê, ele se torna um religioso com conhecimento.
mas não praticante na palavra do Senhor. O crente em Cristo lê a palavra do Senhor. Ele não apenas enriquece o seu conhecimento, mas ele transforma o seu coração. A transformação do coração em seguir o caminho do Senhor, em ler a palavra do Senhor com a fé a qual nós devemos ler. Nós criarmos o hábito de ler a palavra do Senhor, no vivenciar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós não temos o hábito, de ler a palavra do Senhor. Mas segundo uma tese, uma teoria, diz que se você fizer algo por 21 dias repetitivamente, no 22º dia, o seu corpo vai exigir tal ação. Quem ainda não está praticante da leitura, faça esse teste, depois fala se funciona. Faça por 21 dias. No 22º, aquele corpo vai pedir para fazer aquele ato. Separe um horário do seu dia, separe um tempo, leia ao menos um versículo por dia. Isso vai trazer benefícios para a sua vida. Isso trará benefícios. Primeiramente, para um conhecimento e um entendimento. E segundo, para repassar e vivenciar essa palavra. Assim foi como foi feito com Filipe diante do etíope, do eunuco. Ele passou aquele conhecimento que ele tinha, assim como faziam os profetas, assim como faziam os apóstolos, assim como faziam os evangelistas, os pregadores, os disseminadores da palavra do Senhor, que desde os primórdios até os dias de hoje e até a volta do Senhor, assim será. Dos benefícios que traz a nossa vida, ao nosso viver mais tranquilo, ao ter as respostas que muitas vezes vêm para conosco, as perguntas que virão a nós e nós termos as respostas para a nossa vida. No livro de Provérbios capítulo 3, é um livro, um capítulo, verso 3 de Provérbios. Ali nós vemos que alguns benefícios que traz a nossa vida na leitura da palavra do Senhor. Quando nós abrimos aqui Provérbios 3, nós vemos um título ali escrito: Guia para os jovens. É somente para os jovens? Não. Independente da sua idade, independente do momento a que você quer direcionar a sua vida, ter uma vida para com o Senhor, trazer os benefícios para a nossa vida. E o verso 3, ele tem ali um título não inspirado, mas colocado ali pelos tradutores, um guia para o jovem. E por que para o jovem? É na juventude que muitos dos nossos caminhos ali tomados, as decisões ali tomadas, nós levaremos para o resto da vida. É uma fase das decisões, é a fase dos caminhos a qual nós vamos direcionar a nossa vida. Durante o caminho eu posso mudar? Sim, muitos caminhos você pode ter um retorno, mas alguns caminhos serão irreversíveis, você vai levar isso para o resto da vida. Se você escolheu caminhar para o norte, você vai para o norte. Se você escolher caminhar para o sul, muitas vezes não vai dar para você retornar. Mas é na juventude que nós tomamos as nossas decisões mais importantes e as quais nós vamos levar para a nossa vida. Se na juventude escolhermos os caminhos ideais, nós vamos colher na idade madura bons frutos. Se na juventude nós não plantarmos boas árvores, nós não teremos bom fruto na nossa vida madura. Isso, digamos, no caminhar para com o Senhor, nos caminhos direcionados para o Senhor.
E esse livro, Provérbios, é escrito por Salomão. E Salomão, ali no 1 Reis 3, quando Deus pediu ali para que ele escolhesse o que ele quisesse, aquele jovem rei, ele não pediu riquezas, ele não pediu fortunas, ele não pediu nada material, mas ele viu que havia um grande reino para ele conduzir, que ele não sabia como entrar ou como sair daquele reino, daquele a qual o desígnio Deus deu a ele, mas ele pediu sabedoria para conduzir das coisas do Senhor, da nação que Deus tinha escolhido. E através da sabedoria, Deus deu às suas riquezas uma inteligência jamais vista e que não será mais vista em outra oportunidade igual a de Salomão. E Salomão deixou um dos seus ensinos aqui no Provérbios 3 para o nosso cotidiano, a nossa prática, a nossa vida. E Provérbios 3:1 diz o seguinte: Filho meu, não esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e até acrescentarão anos de vida e paz. Então nós vemos aqui que o direcionado na juventude, mas que serve a todos nós, não esquecer da lei do Senhor. No nosso dia a dia, nas nossas decisões, do nosso caminhar, nós sempre estamos lembrando da lei do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos da lei do Senhor e fazemos segundo o nosso conhecimento. Aí eu sou entendido, eu já tenho uma vasta experiência, eu já tenho um know-how, né, como se diz no meio empresarial, eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes que nós fizemos determinadas ações, determinadas decisões, determinadas condutas que só nos causou problemas? Quantas decisões que nós tivemos frustrações, mas nós esquecemos muitas vezes de guardar os mandamentos do Senhor. Sempre comento lá em casa que se você programou um passeio e não deu certo, não reclame. Tem algo programado, não deu certo por algum motivo, seja lá o que for, não reclame, porque Deus ali está dando um livramento a você. Determinado fato dos sobreviventes daquele avião que caiu com o time lá da Chapecoense. E um dos sobreviventes, ele, no determinado altura da sua carreira, ele teve uma fratura na coluna. E ele teve que pôr uma placa no pescoço. E devido àquele procedimento, ele perdeu a final, o jogo da final, ele perdeu o jogo. Ele não pôde comparecer porque ele estava com aquela placa. E era um jovem cristão, mas ele disse que ele ficou bravo com Deus. O Senhor me tirou da final e pôs uma placa no meu pescoço. E aí teve o evento do acidente. Aí depois de passar todo o processo de reabilitação, de cura, e aí o médico chegou para ele e falou: você não morreu por um motivo, porque você tinha uma placa no seu pescoço. Essa placa evitou que a sua cabeça batesse e quebrasse a sua coluna, e você morreria na hora. Essa placa te salvou a sua vida. E aquele jovem, ele lembrou de quando ele tinha reclamado de Deus, porque ele tinha perdido aquela final. Aí ele chegou à conclusão que ele perdeu uma final, mas não perdeu a vida. Então tem fatos, irmãos, em nossa vida que nós não devemos reclamar de não ter dado certo ou de ter caminhado por outro destino.
Deus sabe das nossas vidas, sabe da nossa conduta, sabe do que é bom e do que não é bom para conosco. Mas quando nós temos a nossa opção, o nosso livre-arbítrio, nós devemos sempre lembrar da lei do Senhor. Por quê? No verso 2 da resposta: aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. A palavra do Senhor nos traz benefícios temporais e traz benefícios atemporais, ou seja, aqueles benefícios que não estão ligados ao tempo. A palavra do Senhor nos traz benefícios com determinado tempo, mas também traz benefícios a qual o tempo não está sob controle, que é a nossa vida espiritual para com o Senhor. A palavra do Senhor ela pode trazer-nos benefícios físicos e nos dar muitos anos de vida. Verso 2 do capítulo 3 diz: porque eles aumentarão os dias, te acrescentarão anos de vida e paz. E no verso 8 diz o seguinte: isso será saúde para o meu âmago e medula para os teus ossos. Então nós vemos que a palavra do Senhor traz-nos benefícios que vai aumentar os anos de nossa vida. Ah, mas o determinado irmão morreu abreviadamente. São os desígnios de Deus e Deus sabe o porquê. Mas a palavra do Senhor nos conserva em vida. Um dos mandamentos é honrar pai e mãe e aumentarão os teus anos. Então é uma promessa do Senhor que seguir a sua palavra nos aumentarão os anos de nossa vida. Anos aumentarão, não somente dias, mas anos de vida e paz. O crente do Senhor terá uma vida de paz. Trarão benefícios financeiros à nossa vida. Verso 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Servir ao Senhor com os nossos recursos, os nossos bens, dedicarmos tudo aquilo que nós temos ao Senhor. Ah, nós não temos os nossos desejos, os nossos deleites? Sim, mas a primeira parte dos nossos ganhos ao Senhor, na cooperação com o Senhor. Em saber cuidar dos recursos que Deus nos dá. O crente ele deve ser exigente com os recursos que Deus nos dá, não só individualmente, saber usar aquilo que Deus nos dá, mas também com relação aos destinos do recurso da igreja. Verso 17 diz: os seus caminhos são caminhos de delícia e todas as suas veredas de paz. Seguir ao Senhor nos traz paz. Hoje nós vemos o mundo agitado buscando pela paz. Hoje, se nós assistirmos os noticiários 2 horas por dia, você vai ficar meio de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, aqui no verso 17, diz que nossos caminhos serão de delícia e todas as suas veredas de paz. Estevão, quando foi apedrejado, ele estava em tribulação. Ele estava agoniado. Ele fez uma defesa. Ele fez uma defesa própria? Não, ele fez uma defesa daquilo que ele seguia. Ele fez uma defesa de Cristo. E no momento da sua morte, ele viu a glória do Senhor, dos sofrimentos. O profeta Ágabo falou para Paulo: não vá para Jerusalém, que lá eles vão te prender. E o profeta foi lá e pegou o cinto dele e prendeu. Vai ser desse jeito. E o que ele falou?
Da minha vida nada vale, morrer para o Senhor é ganho. Na sua despedida lá no 2 Timóteo, quando ele faz o relato ao Timóteo, as tribulações, as incertezas, as instabilidades desse mundo não afetam o emocional dos servos do Senhor. Esperamos pelas perseguições, pelos momentos de tribulação. Não vai afetar o nosso dia, não vai afetar a nossa fé. Nossa vida aqui, ela é passageira, ela é temporal, ela tem um determinado tempo. Verso 24 a 26 de Provérbios 3 diz o seguinte: quando te deitares, não temerás, ao contrário, teu sono será suave ao te deitares. Não temos o pavor repentino, que é investida dos perversos quando vier, porque o Senhor terá a tua esperança, guardará os teus passos de serem capturados. Na gratidão do Senhor, na utilidade que tem em servir ao Senhor em nossa vida espiritual, a palavra que é útil para corrigir, útil para nos ensinar, que nos leva à fonte do perdão, que é Cristo. Isso nos trará paz ao nos deitarmos. Aquela noite tranquila, uma noite de paz, diferente de quando nós comemos uma feijoada e vamos deitar, né? Aí nós conversamos com a feijoada a noite inteira, né? Diferente disso, espiritualmente tranquilo, suave ao nos deitar. O crescimento que Deus nos dá na sua graça para sabermos que todas as intempéries que enfrentaremos, veremos a glória do Senhor. Uma jornada tranquila, o sono dos justos. Porque o Senhor é a nossa esperança. Nós não depositamos as nossas esperanças em instituições, em filosofias, em conhecimento, em ciência, mas a nossa esperança está no Senhor. Dos 12 apóstolos, 11 foram mortos. O outro foi para o exílio em uma ilha, para lá ser morto. Mas a nossa esperança está na glória do Senhor e não no que o mundo pode nos proporcionar. O mundo, ele é de fases, é de era, é de épocas. Ele muda constantemente. E se você não acompanhar as mudanças do mundo, você é excluído, você é isolado, você é cancelado, seja lá o que for. A nossa vida é passageira. Temos a glória da juventude, a beleza da juventude, mas com os tempos as dificuldades vêm. Alguns nem chegam à velhice, perecem antes. O verso 27, uma das nossas atribuições: não deixe de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, que te darei, se já o tens contigo. Nós não devemos ser enganadores. Eu tenho um débito com tal irmão, e já tenho como quitar, e mandamos aquele irmão passar no dia seguinte. O crente, ele não deve fazer dessa maneira. Não deixar de fazer o bem. Não que o bem, as boas obras nos salvará, mas o crente faz as boas obras porque já é salvo e atendendo aquilo que o Senhor tem mandado aos seus. Das sabedorias,
que Deus nos proporciona. Devemos sempre seguir seus caminhos, seguir os seus ensinos, não dependermos deste mundo, mas fazer segundo os ensinos do Senhor. E a palavra do Senhor também nos traz, além dos benefícios temporais, dos benefícios atemporais, ou seja, aqueles que não estão restritos ao tempo, que é de forma ilimitada, que teremos tanto nessa vida quanto na vida seguinte, no partir para com o Senhor. No Provérbios 3, 13 a 16 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que o artigo de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que os rubis, e de tudo o que possa desejar, não se pode comprar a ela. Vida longa de dias está na tua mão direita, e na esquerda riquezas e honras. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o conhecimento. Mas Salomão aqui está falando da sabedoria e do conhecimento intelectual, daquilo que nós aprendemos através do nosso raciocínio, através das escolas, através dos cursos, mas aqui está dizendo da sabedoria e do conhecimento no Senhor. E no 16 ele dá a resposta: vida longa de dias está na tua mão direita, e na esquerda riquezas e honras. O crente, o conhecedor, aquele que conhece a palavra, tem o conhecimento do Senhor, as riquezas e a honra. Isso o mundo não nos trará. E esses benefícios não são temporais, mas eles são eternos. No 33 e 35 diz o seguinte: a maldição do Senhor habita na casa dos ímpios, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam para si vergonha. No juízo do Senhor, quando o Senhor vir, na sua ira, no seu julgamento, dos homens que zombaram, dos homens que rejeitaram, dos homens que não tiveram prazer no conhecimento do Senhor. Valorizamos tudo em nossa vida, nossos bens, nossas riquezas, mas muitas vezes nós não valorizamos uma preciosidade chamada a palavra do Senhor. O rico conhecimento que nos trará a riqueza eterna. Hoje perdemos tanto tempo com os nossos deleites e muitas vezes nós não lemos a palavra do Senhor. É só para fazermos um comparativo. Quanto tempo nós permanecemos nas redes sociais e quanto tempo nós permanecemos lendo a palavra do Senhor? As crianças de 1 a 2 anos hoje já são dependentes dos celulares. Você quer ver uma criança irada, é você tirar um celular da mão da criança. Se você tirar a Bíblia, não vai causar mal nenhum. Mas se você tirar aquilo que está entretendo ela, não com as coisas do Senhor, isso ela irá ficar irada. Mas quanto tempo nós permanecemos lendo a palavra do Senhor? Aquilo que vai nos trazer o conhecimento, a riqueza eterna. Lá em 2 Coríntios 3,15, não precisaria eu ler para os irmãos, diz o seguinte: e que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer sábio para a salvação, pela fé em que há em Cristo Jesus.
desde a meninice, desde a nossa juventude, em conhecer as Sagradas Escrituras, para nos fazermos sábio, não o sábio intelectual, mas o sábio no conhecimento da vida eterna, no angariar das riquezas para a vida eterna para com o Senhor. Através da fé, através do sangue remidor que Cristo nos traz. Devemos nos dedicar à leitura, praticarmos a leitura, guardar as leis do Senhor em nosso coração, para aumentar os nossos dias, trazer os benefícios à nossa vida e a alegria da vida eterna para com o Senhor. Para que conheçamos cada vez mais e conhecer e passar sobre aquilo que nós aprendemos do Senhor. Para a vida eterna, para o conhecimento de Cristo, o porquê Cristo veio, qual foi a função de sangue de Cristo na cruz. Cristo é a resposta para a nossa vida, para servirmos a Ele, para honrarmos a Ele e para dedicarmos todos os nossos bens, toda a nossa vida e todo o nosso saber para a palavra do Senhor. Cristo é a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas tribulações, para todos os nossos momentos de tristezas, para todos os nossos momentos de alegria, para todos os nossos momentos de dúvida. Somente Cristo trará paz à nossa vida. Se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não entregou a Ele a sua vida e a certeza da vida eterna com Ele, nós vamos cantar um hino. Enquanto nós cantarmos esse hino, venha até a frente e diz que você aceita publicamente a Cristo como seu Salvador e que você deposita todas as suas esperanças a Ele e que dessa vida nada é e nada vale sem Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar o número 252, nosso irmão Éder.